Salve, salve, bro! Aqui é o João Frango, hein? O craque do controle, o rei da resenha. Desde já agradeço pela sua presença. E bora para mais um react para tirar dúvida de todo mundo. A minha, a sua, do seu avô, do seu pai, do seu tio, de todos os futebolistas. Como é que esses clubes foram parar no Mundial de Clube? Sem mesmo ter vencido. Porque está o River Plate e não está o Barcelona, né? Então bora comigo aqui tirar essa dúvida aqui, saber como é que esses clubes vão parar no Mundial de Clubes. Já estamos na final da segunda rodada dos grupos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, que estarei trazendo mais react lá do Brasileirão, beleza? E também se tiver react do Mundial de Clube, eu vou trazer pra vocês com exclusividade, né? Então bora reagir do canal do nosso amigo SoccerJM. Se você quiser ver o canal depois dele, vai ali na descrição que eu vou deixar o link pra vocês dar uma força também. Tamo junto, então bora lá. Disputam o grande Mundial de Clubes de 2025, mas como que cada time realmente conseguiu sua vaga? O nosso amigo aí, ó. Por que o Salzburg tá ali e o Barcelona não? Exatamente, eu queria saber isso, cara. Eu fiquei pensando ontem, falei, mano, o que esse time tá fazendo aqui? Eu não lembro de ter de ver ele ganhando alguma coisa, né? Apesar de acompanhar bem pouco os futebol da Oceania, né? Do Arábia, então fiquei em dúvida de saber como é que eles foram parar ali, né? Mas vamos tirar essa dúvida logo. O Benfica, mas não o Liverpool. Até o River Plate. Não, o Liverpool foi campeão em 2019, né? 2019 o Liverpool foi campeão da Champions. Era pra estar aí também. A Oceania, que só tem um time. E é o amador. Da Nova Zelândia. Ele tomou 10 a 0 do Bayern, né? É o time amador aí, né? Pré-amador, pré-profissional, não sei como é que fala. Cara, o Auckland é uma loucura. Porque mesmo estando no meio dos melhores clubes do mundo, os caras são um time semi-amador. Semi-amador? Nem é amador, é semi. Pra tu ter noção, esse aí é o estádio deles. Praticamente no quintal de outras casas. Mas como que chegaram no Mundial? Bom, desde 2006, a Austrália, com seus times que são mais fortes, não faz parte da Confederação da Oceania. Então mesmo que o Auckland seja fraco, digamos assim, os seus rivais são bem mais. Times de países como Ilhas Fiji, Samoa e etc. Samoa? No Campeonato Continental da Oceania, o Auckland ganha literalmente todo ano. Agora, saindo da Oceania, vamos pro continente que os clubes australianos jogam, a Ásia, que diferente da Oceania, teve 4 vagas pro Mundial. Aí o primeiro da Ásia a se classificar foi o maior clube do continente, o Al Hilal. Antes mesmo do futebol saudita receber essa enxurrada de craques, o Al Hilal em 2021, com um time bem mais modesto, conquistou a Liga dos Campeões da Ásia, ganhando vaga no Super Mundial. Aí o Campeonato da Ásia teve uma mudança de calendário, que pulou de 2021 para 2023 direto, e o Al Hilal quase ganhou o título de novo, mas na final perderam pro próximo time da lista, o Urawa Red Diamonds, do Japão. Olha, quase ganhou da Inter ontem, Saitama, que também é um japonês com mais títulos continentais. Aí pra ganhar sua vaga direta como campeão continental, ainda faltava mais um time, que acabou sendo um dos Emirados Árabes, o Al Ain. No ano de 2024, eles conseguiram avançar na Champions da Ásia. Tomou 5 da Juventus. O Al Nassr de Cristiano, Al Hilal e Yokohama Marinos na decisão. Passaram por times muito fortes para ganhar sua vaga na Copa do Mundo de Clubes. E não sei se vocês se lembram, mas lá no ano de 2018, o Al Ain foi disputar o Mundial como time da casa e surpreendeu todo mundo, chegando na decisão. Os caras foram como time da casa e alcançaram a final, onde contra o Real Madrid conseguiram até marcar um gol, mas perderam de 4 a 1. Mesmo assim, foi uma campanha gigante. Então beleza, 3 times asiáticos já estavam confirmados, mas ainda faltava um. Então o que a Confederação da Ásia fez? Um ranking. Pegou as últimas temporadas da Champions Asiática e fez uma tabela dos melhores times, para ver qual tinha sido o melhor que não tinha ganhado a taça. E foi aí que a última vaga asiática foi preenchida com ele, o Ulsan, da Coreia do Sul. Tinha que ser o Al Nassr, velho, pra levar o Cristiano Ronaldo, os caras não pensaram, tá doido, velho. Eles foram campeões asiáticos em 2020, antes de começar a contar pro Mundial. Mas não só isso, também chegaram na semifinal de 2021 e 2024, ganhando a vaga por mérito. Mas de todos os clubes, o Ulsan mereceu. o segundo menor valor de mercado. Somando o elenco inteiro, o valor chega a só 15 milhões de euros, só ficando na frente do Auckland City. Pra tu ter noção, o valor de mercado do Ulsan é menor que o do Mirassol, se quiser. Mas agora vamos sair da Ásia para ir para um outro continente com também 4 representantes, a África. Aí o primeiro time africano a se classificar foi um que realmente não podia dar de fora desse Mundial, o Al Ahly. O Al Ahly é simplesmente o maior clube do continente. Clube bom, hein? O maior campeão africano com folga. Pra tu ter noção, são 40 milhões de torcedores. Olha! Sua vaga foi garantida quando em 2021 conquistaram a Liga dos Campeões da África,
derrotando o Kaizer Chiefs da África do Sul por 3-0. Os caras são tão dominantes que no ano seguinte chegaram de novo na final. Em 2022 estavam prestes a conquistar o título outra vez, mas agora contra o Wydad Casablanca do Marrocos, perderam. Os marroquinos conquistaram a Puta taça merda. e com isso sua vaga no Mundial. Esse Wydad também não podia ficar de fora. É o maior campeão do Marrocos e conquistou o Continental 3 vezes. É uma força por lá. Então 2 vagas estavam definidas. As próximas 2, claro, ia para os campeões do Continental de 2023 e 2024. Só que aí o Al Ahly conquistou os 2 títulos. Aí como faz? Bom, tá ligado naquele ranking que fizeram na Ásia? Então, na África foi a mesma coisa. Pegaram as 4 temporadas anteriores e fizeram um ranking dos melhores times no geral que não conquistaram o título. E foi assim que a próxima vaga foi para um time que chegou Esperança na lá de 2021, quarta de 2022, semi de 2023 e final de 2024. O Esperance da Tunísia. Um time que é tetracampeão africano e o maior campeão de tudo em seu país. Mas ainda faltava uma vaga. Então escolheram também o segundo melhor daquele ranking. Mamelodi. Mamelodi Sundowns. Deu trabalho pro Borussia O Dortmund. uniforme deles tem exatamente as mesmas cores da seleção. Eles são os maiores campeões da África do Sul e nos últimos 4 anos foram consistentes. Quarta de final em 2021 e 2022. Eu achava que era dos Estados Unidos esse time, velho. Final em 2024. É o Ganhando Sondal. assim a sua vaga no Super Mundial de Clubes, a Europa. Dos 32 clubes, 12 são europeus. E assim como nos outros continentes, os campeões da Champions ganhariam vaga direta. E o primeiro a conquistar o título para ganhar sua vaga direta foi ele, o Chelsea. Cara, na temporada Foi em 2021. 2021, o Chelsea era um time que ninguém acreditava que pudesse ir longe. Eles chegaram aí mal até na Premier League, tá ligado? Mas aí, com Thomas Tuchel, que assumiu o clube no meio da temporada, os caras começaram a crescer, derrotando o Atlético de Madrid, o Porto, o Real Madrid e na decisão o Manchester City. Uma campanha gigante, que deu pro Chelsea a vaga garantida. Aí E já foi a primeira vaga já, então. no ano seguinte, o Chelsea foi com tudo de novo, mas parou nas quartas de finais para o futuro campeão, o Real Madrid. Essa campanha que garantiu para o Real a vaga no torneio foi uma coisa simplesmente maluca. Ganharam de virada do PSG nas oitavas, depois ganharam do Chelsea com gol na prorrogação e na semifinal contra o Manchester City foi Um jogão, loucura. né? Perdendo por 5-3 no agregado, o Rodrigo fez 2 gols no finalzinho, levando para prorrogação, e o Benzema marcou o gol da virada de pênalti. Então foram para a final, onde derrotaram o Liverpool por 1-0. O Real Madrid conquistou a Champions e com isso a vaga no Mundial. Aí se o City foi eliminado quando estava com um pé na decisão, na temporada seguinte eles não vacilaram. Golearam Leipzig, 4-1 no Bayern no agregado, golearam o Real Madrid dando a revanche e na final contra a Inter de Milão, um gol do Rodri foi suficiente para selar a vitória. O City provou Cagado. todas as letras que era o melhor time de toda a Europa, conquistando sua primeira Liga dos Campeões. Então a UEFA tinha 3 E indo times pro Mundial. classificados. O próximo seria o campeão da Champions 2024. Só que o Real Madrid ganhou de novo. E não chamaram o Borussia Dortmund que ficou com o vice. Então ainda faltavam 9 vagas da Europa. Mas antes da gente ver como que essas 9 vagas foram preenchidas, vamos sair rapidinho de lá para ir para o segundo continente com mais representantes nesse Mundial, a América do Sul. A América do Sul ganhou não 4, mas 6 vagas. Aí o primeiro sul-americano que conquistou o Continental para ganhar sua vaga direto foi ele, o Palmeiras. Lá no ano de 2021, o Palmeiras de Abel Ferreira chegou na Libertadores como o atual campeão e fez uma campanha Venceu incrível. quem? Passou Atlético? pela Universidade Católica, São Paulo, Atlético Mineiro e na decisão encarou o Flamengo, onde Ah, com foi o gol do Flamengo. Daverson, depois de um erro Filha do da Andrés mãe. Pereira, conseguiu conquistar a taça, ganhando vaga no Super Mundial. Aí depois do Flamengo perder em 2021, foram com tudo para se redimir. Com Paulo Souza e depois com Dorival Júnior, o Flamengo fez uma campanha praticamente perfeita na Libertadores. Não perdeu nenhum jogo da fase de grupos, ganhando 5, empatando 1 e ganhou literalmente todos os jogos do mata-mata. Tanto a ida quanto a volta, aplicando goleadas como 8-1 no Tolima nas oitavas e 6-1 no Vélez Sarsfield no agregado, além de derrotar o Corinthians também. Até que na final encarou o Atlético Paranaense, onde com um gol de Gabigol, o Flamengo venceu o título, confirmando sua vaga direta. Nos últimos anos tinha sido uma dominância de Flamengo e Palmeiras, até que em 2023 um clube surpreendeu todo mundo. O Fluminense. Fernando Diniz com Marcelo, Cano, Felipe Melo, André e outros foi passando por todo mundo, até que chegou na grande decisão contra o Boca Juniors, uma final no Maracanã, o mesmo palco que perderam amargamente lá em 2008. Mas dessa vez, com o gol da vitória de John Kennedy, o Fluminense ganhou sua primeira Libertadores na história.
sendo o terceiro sul-americano a conquistar sua vaga. E vem o Botafogo, hein? Títulos inéditos, o último time que ia garantir sua vaga como Ó, time campeão da carioca, Liberta 3 era times o carioca. vencedor de 2024. Até aqui tinha sido uma dominação de brasileiros, mas 2024 não foi diferente. Pela primeira vez na história, conquistada por outro carioca, o Botafogo. Com 4 títulos consecutivos, o Brasil ganhou 4 vagas diretas no Mundial, ganhando o recorde de único país com mais representantes. Aí vem certo a pessoa fala, o Brasil não é mais do futebol não sei o que. Bota os europeus pra jogar com nós. Bota, pode vir jogar. É igual o Carlos Alberto disse. Série B, o Real Madrid não vence. Brasil aqui é o melhor futebol que tem, rapaz. 4 clubes representando. Se não ganhar o Mundial de Clube, aí desisto. Tava preencher 2 vagas pro torneio. Então o que fizeram? Um ranking também. Pegaram as últimas 4 temporadas da Libertadores para ver quais times tiveram a melhor consistência. Aí claro, nesse ranking quem liderava era Flamengo e Palmeiras. Mas logo em seguida era sabe quem? O Atlético Mineiro, que chegou na semifinal de 2021 e final de 2024. Só que pro azar do Atlético, como já tinha 4 brasileiros classificados, não podia ter mais times do Brasil. Então a vaga ficou com um time abaixo deles, o River Plate. O River não conquistou a Liberta, mas nas últimas 4 temporadas foram uma quarta de final, 2 oitavas e uma semifinal. Não tiveram o mesmo sucesso de antes, mas ainda tem um elenco bem forte. Agora tinha mais uma vaga para ser definida. E o próximo time do ranking era o Fluminense, que já estava garantido com o título. Então a vaga ficaria com Boca Juniors. o argentino Boca Juniors. Mesmo que não tenham jogado a Libertadores em 2024, o que fez eles ficarem tão bem nesse ranking foi ter alcançado a final de 2023. Mas pela história o Boca precisava estar ali. Afinal é o time com mais finais de Liberta e o segundo maior campeão continental, a América do Norte. E o primeiro time a garantir sua vaga lá foi o campeão da América do Norte de 2021, o Monterrey. O Monterrey não é o maior campeão mexicano, mas naquele ano conquistava o seu 5º continental. O campeonato da CONCACAF era literalmente dominado. Nas últimas 16 temporadas tinham sido só mexicanos conquistando o título. Então todo mundo esperava que a próxima vaga também iria pro mexicano. Só que dessa vez um time de outro país surpreendeu, eliminando o time de Honduras, o Leão do México e o New York City. Esse time chegou na final do Continental, o Seattle Sounders, que chegou na final para encarar o Pumas, do México. Ainda assim o mexicano podia ganhar. Nossa, cabeçada. Empate na ida, na volta no Lumen Field, o Seattle Sounders meteu 3-0, conquistando pela primeira vez o campeonato continental e sua vaga no Super Mundial. Aí os outros times dos Estados Unidos ganharam confiança. Los Angeles, no né? ano seguinte, em 2023, teve Com outro Bale. time de lá na decisão. Ganhou com o Los Bale, Angeles né? FC. O Seattle não conseguiu repetir o feito, mas o Los Angeles estava lá. E a final era contra o mexicano León, que também nunca tinha ganhado o Continental. O Los Angeles tinha um time forte, mas com um elenco de só latino-americanos, o León ganhou o jogo da ida e o jogo da volta. Por 3-1 no agregado, o León conquistou o título continental. Agora só faltava mais uma vaga para ser decidida. Então no ano de 2024, 2 times apareceram para disputar por ela. E de novo foi um mexicano contra um estadunidense, Pachuca contra Columbus Crew. O Pachuca tinha tradição no torneio, já tinham 5 títulos continental, enquanto que o Columbus já tinha deixado 2 mexicanos no caminho, podia surpreender. Só que depois de 90 minutos do jogo único, quem saiu com a vitória gigante de 3-0 foi ele, Pachuca. Não deram chance, então estavam definidos os 4 classificados da CONCACAF. Mas ainda faltava um. Como o Mundial tá acontecendo nos Estados Unidos, precisavam de um time pra representar eles. Mesmo que Quem? Time do Messi. Seattle Sounders também fosse de lá, tá ligado? Aí em seus torneios, Inter Miami. convida o time que foi o campeão nacional. Então a temporada Los Angeles da MLS seria decisiva. E o Inter Miami com Messi, Suárez, Busquets fez história. E em 34 jogos foram 22 vitórias, somando um total de 74 pontos. Então a FIFA convidou eles para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Mas tem um problema, porque nos Estados Unidos o campeonato não é igual aqui que tem pontos corridos e acabou. Essa é só a primeira parte do torneio. Depois disso, os melhores times iam disputar um mata-mata, que o Inter Miami perdeu. O campeão oficial dos Estados Unidos de 2024, que foi até a final para conquistar o título, foi o Los Angeles Galaxy. Então muita gente reclamou, dizendo que deviam ter chamado o Galaxy. Mesmo assim, as vagas estavam definidas. Só que aí apareceu um problema gigante. O Mundial tem uma regra que não pode 2 times de um mesmo dono disputando. Por exemplo, não poderia ter o Manchester City e o New York City ao mesmo tempo, que são dos mesmos proprietários.
Aí o negócio é que o Pachuca e o León são do mesmo dono. Aí tiraram o A Leão. FIFA teve que fazer, literalmente, excluir um dos dois da competição, que acabou sendo o León, abrindo uma nova vaga. Aí como o León era o E campeão como é de que botou 2023, eles Falei, voltaram para ai. aquele torneio, escolhendo dois times que foram bem naquele ano para disputar uma partida valendo uma vaga direta. O América do México contra o Los Angeles, que foi visto continental de 2023. Sim, eles iam poder ir pro torneio, mas precisariam passar pelo gigante América, que não facilitou. Depois de um gol do América, o Los Angeles empatou aos 44 do segundo tempo e na prorrogação fez o gol da virada. Por 2-1, o Los Angeles FC conseguiu sua Puta jogão, rapaz. Rapaz, mereceu a classificação então, hein? vaga. Rapaz. Então agora já vimos como 23 times ganharam sua vaga. Falta agora os 9 restantes da Europa. Se eles não foram campeões continentais, como que acabaram no Mundial? Nesse vídeo todo a gente viu aquele ranking de melhores times de cada continente. E pra UEFA não foi diferente. Usando um sistema de pontos, eles pegaram as 4 temporadas, de 2020-21 até 2023-24, para fazer um ranking de melhores times, usando pontos das partidas e também pontos por desempenho. Aí os líderes desse ranking eram, claro, o Manchester City e o Real Madrid, que Já estavam tava. garantidos. Mas o terceiro time nesse ranking era um que não tinha ganhado a taça, o Bayern de Munique. O Bayern chegou nas quartas de finais 3 anos seguidos e também na semifinal de 2024. Então, com essa campanha super sólida, conseguiram ganhar sua vaga. Aí logo abaixo do Bayern nesse ranking, Agora o entendi. time que conseguiu sua vaga para o Mundial de 2029, o PSG. Pois é, o título da Champions que ganharam não contava para a classificação desse Mundial, mas sim do próximo. Mesmo assim, tiveram uma boa consistência. Nas últimas 4 temporadas antes dessa do título, tinha sido 2 oitavas de final e 2 semifinais, E uma dando final. pro Paris a sua vaga. Aí o próximo time do ranking abaixo do Paris tava o Chelsea, mas que já tava com sua vaga garantida. Então o próximo para se classificar pelo Borussia, ranking seria ele, velho. o Como? Borussia Dortmund, se tornando o segundo alemão a conquistar sua vaga. E o próximo time do ranking também é um que chegou na Inter final, Milão. mas não conquistou o título. A Inter de Milão. Com a final de 2023 que disputaram, a Inter foi lá pra cima desse ranking, então garantiu sua vaga. Mas agora que vem o negócio. A Juventus. Porque o próximo time do ranking era o Liverpool, que até chegou numa final também, em 2022. Então na teoria eles também ganhariam a vaga. Só que tem um problema. Tinha uma regra que se já tivesse 2 times de um mesmo país, um terceiro não poderia se classificar pelo ranking. Nossa, que Ele só poderia ir se fosse campeão da mancada, Champions. hein? Mas como já tinha 2 times da Inglaterra, o Chelsea e o City, a preferência ia para países que ainda não tinham 2 representantes. E não seria só o Liverpool que ficaria de Aí fora trouxe a por causa Juventus dessa da regra. Itália. Então os Reds foram pulados, com a vaga ficando pro próximo Porto. clube, o Porto, de Portugal, seguido pelo Atlético de Madrid. 2 times que sempre disputam a Champions, que nos últimos anos já chegaram também numas quartas de final. Aí depois do Atlético, o próximo clube do ranking era o Leipzig. Só que, como já tinha Bayern e Dortmund, eles também não poderiam se classificar. E depois do Leipzig, sabe quem tava no ranking? O Barcelona, que como já tinha Real e Atlético, Puta também merda. tinha o azar de ficar de fora. Mesmo que Nossa. merecesse. Lamina mal ia bagaçar. Com o próximo time, o Benfica. Benfica, que chegou em 2 quartas de finais seguidas. Aí até aqui só tinha um italiano classificado, que era a Inter de Milão, e então ainda tinha espaço para um, que acabou ficando com o próximo do ranking, a Juventus. Então agora só tinha mais uma vaga, e não poderia ser de um italiano, porque já tinha 2 classificados. Então o próximo, que seria o Napoli, foi descartado. Também foi descartado o Sevilha da Da Espanha Espanha. e o Milan. Então com tudo isso, a última vaga Salzburg. caiu no colo de um time da Áustria, o RB Salzburg. Nossa, O cara. Salzburg estava na posição 18º. Naquelas 4 temporadas de Champions, só tinham passado da fase de grupos uma vez. Mesmo assim, a Áustria não tinha nenhum representante, então acabaram entrando. Deram sorte demais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo, esse react aí. Agora você entendeu? Tá esclarecido tudo? Então bora continuar assistindo o Mundial, porque ainda falta muito jogo, hein? Que dá uma emoção demais, hein? Dá uma emoção, é gol de tudo que é jeito. E eu vou trazer também aqui no canal os melhores gols, hein? Então se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí se tem alguma dúvida que eu poderia ajudar lá, beleza? E se inscreve no canal e ativa o sininho que eu vou trazendo mais react e o react do Brasileirão também quando voltar. Então, se não deixa de se inscrever, beleza? Então, agradeço desde já. Live todo dia na Twitch também. Cola lá pra nós jogar junto, hein? Tô trazendo o Good of War 3, hein? Obrigadão pela sua presença. Espero que tenha esclarecido aí como é que os clubes foram parar lá no Mundial. E vejo no próximo vídeo. Tamo junto!